Vamos para o Guilherme. Guilherme, a casa é sua, meu amigo. Vamos lá, então. Eu não fiz nenhum comentário específico ali do que o Fernando falou, porque eu sabia que eu ia vir logo após, então eu já ia falar o que eu penso desse assunto, né? Primeiro, né, eu só gostaria de dar uma boa noite a todos que vieram nos prestigiar aqui no canal do Renato. Lembrar que essa live ela vai ficar gravada aí no canal do Renato e posteriormente nós vamos colocar aí também nos nossos canais, né? Então, para o pessoal que não conseguiu participar, ter acesso, até porque tem pessoas que às vezes moram longe, né? Que a gente estava falando esses dias ali de uma pessoa do grupo, a Anne, que ela mora, acho que na Alemanha, se eu não me engano, e aí fica difícil, né, para ela acessar nesse horário, então vai ficar gravada a live. Bom, pessoal, vamos lá então. A questão aí do auxílio extrafísico, né? Bom, eu tenho uma bagagem de estudo que vem de um outro tipo de conhecimento que é mais o esotérico, tá? Então, eu me iniciei muito cedo aí na Ordem Rosa Cruz e outras ordens iniciáticas. Então, essa questão do auxílio extrafísico tem um viés um pouco diferente, tá? Quando nós conversamos com o pessoal que gosta da temática da viagem astral aqui no Brasil, a gente vê a imensa ênfase que é dado no processo do auxílio extrafísico, né? Como se fosse uma obrigação do projetor astral prestar o auxílio extrafísico. E eu não digo que não seja até, né? O auxílio extrafísico ele é muito nobre e necessário, né? O projetor astral ele traz uma carga energética um pouco mais densa pela sua ligação com o corpo físico, que é muito útil para o auxílio, tá? Contudo, pessoal, não é uma obrigação a questão do auxílio extrafísico. Isso eu estou colocando como eu vejo, como eu penso, tá, pessoal? E vou fazer um pouquinho do advogado do diabo hoje, batendo um pouquinho contra o que fala o pessoal, tá? Eu vejo que, na minha concepção, para nós realizarmos auxílios, né, eficientes, a gente precisa também buscar um autoconhecimento e um autoaprimoramento. Obviamente, quando a gente presta auxílio extrafísico, a gente está amparado, a gente está sendo ajudado, o que vai fazer com que a gente esteja mais apto para realizar esse auxílio, né? Contudo, pessoal, eu vejo que primeiro de tudo, a gente tem que prestar muita atenção a nós mesmos, ao nosso crescimento pessoal, ao nosso desenvolvimento, para que a gente possa dar algo que a gente tenha também. Porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas que estão iniciando no processo da espiritualidade e já querem prestar auxílio extrafísico, sendo que elas querem dar algo que elas ainda não têm, né? Então, eu acredito que é muito importante que a gente preste atenção, primeiramente, no nosso desenvolvimento, na nossa busca espiritual, e quando a gente for fazer auxílio extrafísico, nós vamos estar preparados. Pode ter certeza que quando a gente estiver preparado, os amparadores vão vir, né, nos pedir para que a gente dê uma ajuda, né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu pensava muitas vezes comigo, né? Mas o que eu vou ajudar extrafisicamente, sendo tão falho e, né, com todos os meus defeitos, o que eu vou ajudar, sendo que os amparadores têm muito mais conhecimento do outro lado, etc. Mas não é isso, né, pessoal? Não é isso. A verdade é que nós, como seres encarnados e que temos a possibilidade de realizar uma projeção astral, podemos sim ser muito úteis do outro lado para ajudar aquelas pessoas que estão passando por um processo difícil de desencarne, pessoas que estão
em zonas mais densas do plano astral e que a nossa energia está mais compatível para chegar nessas zonas mais densas e prestar um auxílio do que alguém que está num patamar mais elevado, que vai ter um pouco mais de dificuldade para isso. Então, o auxílio que o projetor pode fazer, ele é muito importante. Contudo, é importante, eu reforço isso, que não basta só a gente se colocar à disposição e não realizar um trabalho consigo mesmo. É como o Fernando estava falando ali, né? A gente precisa, né, de um trabalho conosco mesmo também, né? Não basta só querer ajudar, só ter boa vontade. É como diz aquele velho ditado, de boa vontade, né, o inferno está cheio, né? E a gente pode, sim, acabar atrapalhando também. Se nós não tivermos um bom nível consciencial, se nós não soubermos trabalhar com as energias, a gente pode acabar sendo um estorvo ao invés de ajudar, né? Há muitos relatos desse tipo, de pessoas que saem em grupo para ajudar e acabam ficando na zona umbralina, né? Não vou falar um relato meu agora, vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo de um conhecido meu, espírita, que eles realizam esse trabalho na casa espírita, né? E eles saem em grupo fora do corpo para realizar esse auxílio extrafísico. E eles saíram em vários, e nessa descida para o umbral, onde existem cidades lá, muito bem organizadas, por sinal, tá? Não é só aquela coisa totalmente desorganizada que a gente imagina que seja, não é. Tem cidades bem organizadas lá. E naquele processo ali, eles passaram por algumas casas de mulheres, coisas desse tipo, no umbral, né? E naquele processo, alguns irmãos iam ficando pelo caminho. Então, vocês veem que é necessário um trabalho conosco mesmo, né? Isso é fundamental. Eu, particularmente, eu não tenho muitas experiências nesse sentido de auxílio extrafísico, porque eu sempre foquei muito na busca do autoconhecimento, da experimentação, né, de tentar descobrir coisas sobre a prática da viagem astral. Isso é muito do estudo, sempre foi muito do estudo, né? Então eu tenho poucas experiências relacionadas com o auxílio, apesar que eu me coloco à disposição sempre para os amparadores, que quando for preciso, eles me chamem. Certa vez me aconteceu, por exemplo, um fato desses, quando eu estava um pouco mais envolvido com questões relacionadas ao auxílio, quando eu comecei a frequentar também o espiritismo, uma época que eu cheguei a estudar um bom tempo no espiritismo, fiz todo o estudo sistematizado, etc., entrei para a mediúnica, fiz uma boa parte, embora eu não seja um espírita, eu respeito muito o espiritismo e leio muito sobre o espiritismo sempre, estudo muito o espiritismo. E certa feita, então, quando eu estava mais envolvido nessa questão do auxílio, eu estava realizando minhas práticas de noite, adormeci e despertei já fora do corpo. Tá? O que não é o normal para mim. Normalmente eu desperto ainda no corpo, com vibrações, para depois sair. Nessa vez, eu já acordei fora do corpo e eu estava em um local que ficou claro para mim que era um local umbralino, por ser um local onde tinha... era um lugar mais escuro, né, mais denso, você sentia a densidade energética do local, tá? Embora eu sentisse também a presença do meu amparador, mas não visse ele, tá? O local era mais escuro, tinha casas enfileiradinhas, umas ao lado da outra, e para cima, assim, pareciam pequenos prédiozinhos de 3 andares, muito mal feitos, né? Parecia, vamos dizer que era muito semelhante a uma favela, tá? Era muito semelhante a uma favela. Tinha uma rua de terra que fazia uma curva, tá? Eu cheguei naquele local, embaixo de uma marquise, estava um rapaz sentado, encolhido, abaixado com as mãos no rosto, como se estivesse chorando, tá? Isso é algo que acontece muito com nós, projetores, e às vezes a gente não sabe explicar muito bem o que está acontecendo, a gente parece que está sendo intuído, né? Eu sabia o que eu estava fazendo ali e o que eu tinha que fazer. Não sei de onde, talvez fosse um amparador que estivesse me dizendo alguma coisa, não sei. Mas eu sabia que eu tinha que auxiliar uma pessoa. E quando eu vi aquele rapaz ali, eu senti que era ele, tá? Então eu cheguei naquele rapaz
e ele estava abaixado. Eu falei com ele, ergui ele e falei para ele que eu ia levar ele para algum lugar, tá? Eu não me lembro exatamente como era o nome do local, tá? Eu só sabia que eu tinha que levar ele para aquele local. Nesse momento, quando eu peguei ele nos meus braços para ajudar ele, eu vi uma turba de gentes, de pessoas, vindo em minha direção de uma forma bastante... com bastante raiva, né? Como se eu estivesse tirando algo deles. Eu não sei exatamente o que eles estavam pensando, né? Mas eles vieram para cima de mim como se fossem me agredir. E eu, com o rapaz, eu tentei correr com ele, mas eu não consegui, porque ele estava muito cambaleante. Então, eu segurei ele e naquele momento, assim, o que eu faço agora, né? O que eu faço com ele aqui? E nesse momento, então, me veio intuitivamente a vontade de realizar um estado vibracional no estado fora do corpo. Foi o que eu fiz. Eu circulei rapidamente as energias e eu senti a vibração sutilizar muito, aumentar muito, e intuitivamente eu me dei conta que esse estado vibracional ia fazer com que eu mudasse de frequência e assim saísse do local. E foi o que aconteceu. Quando eu circulei as energias, nós dois, eu estava agarrado no rapaz, nós dois desaparecemos daquele local e surgi, então, num local que era como uma escola. Era um local cercado por prédios de 3 andares, como uma escola realmente. Eu apareci no meio do pátio dessa escola. Eu senti eu aterrissando daquele lugar no pátio, né? Tinha uma espécie de um chafariz bem no meio, assim, muito bonito, redondo, com uns bancos em volta, que foi aonde eu sentei o rapaz, e nesse momento chegou perto de mim uma pessoa, né? E me disse para mim que agora, a partir daquele momento ali, ele assumia a responsabilidade que eu deixasse o rapaz com ele, né? E nesse momento eu senti que tinha feito o que tinha sido necessário, né? E voltei para o meu corpo físico, né? Então, são poucos relatos que eu tenho desse tipo, mas quando é necessário, né, a gente é chamado para o trabalho. Embora eu sou da opinião de que a gente precisa estar também harmonizado para fazer esse tipo de coisa, né? Para não nos complicarmos, né? Não acabarmos criando problemas energéticos para nós mesmos. Bom, passei meu tempo aqui. É isso aí, passo para o Renato agora.